Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jenny, pra quem não me conhece, e atualmente eu sou intercambista aqui em Göttingen, na Alemanha, com bolsa de estudos. E hoje eu queria fazer esse vídeo, já quis fazer antes, na verdade, em outros intercâmbios. Essa é a minha terceira vez que eu faço um intercâmbio pra Alemanha com bolsa de estudos, e eu queria mostrar um pouco dessa vez que eu tô aqui, nessa terceira vez, de como que foi minha trajetória e como se candidatar, como que funcionou o meu processo seletivo pra bolsa de estudos que eu estou no momento. Aí, se vocês tiverem interesse nas bolsas de estudos que eu fiz no passado, aí vocês podem me escrever aqui nos comentários que eu faço outro vídeo falando sobre como que eu consegui essas bolsas de estudos. Mas, basicamente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória e um pouco de como que eu consegui essa bolsa de estudos, tá? Então vamos lá pra minha trajetória. Bom, então a minha história com o alemão, ela é muito longa, tá? Então ela é uma história longa, mas eu acredito, assim, que intercâmbio não é tão difícil quanto parece, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que funcionou tudo pra mim, tá? Então, eu comecei a estudar alemão desde que eu tinha 11 anos de idade. Eu estudava numa escola luterana, que tinha alemão como disciplina obrigatória até o 9º ano, e depois do ensino médio ela era facultativa. Eu decidi continuar estudando alemão, por ser facultativa, né? E no ensino médio, no caso, e por meio do alemão eu consegui a minha primeira bolsa de estudos em 2017, quando eu tinha 16 anos, estava no ensino médio. Foi minha primeira bolsa de estudos para fazer um curso de alemão, inclusive perto aqui de Göttingen, numa cidade, num Dorf quase, né? Uma cidade chamada Duderstadt. Então foi meu primeiro intercâmbio, meu primeiro contato que eu tive com a Alemanha, né, ficando aqui na Alemanha. E então foi muito legal, assim, foi a melhor experiência que eu tive antes dos intercâmbios que eu fiz agora. Mas foi, assim, algo que me marcou por muitos, muitos anos, sabe? Eu tenho um carinho enorme por toda a história que eu tive lá. Foi só um mês, mas foi um mês, assim, que marcou toda a minha vida. E marcou também tudo que eu venho fazendo e continuando estudando alemão. Foi, com certeza, o que me motivou a continuar estudando alemão. A gratidão que eu tive pela Alemanha naquele momento, porque a Alemanha tem muitas oportunidades para quem quer realmente estudar. Tem muita, muita oportunidade, gente. Então, continuando a minha história, depois que eu saí do ensino médio, eu continuei estudando alemão. No ensino médio eu saí com um B2, então foi um nível relativamente alto, né? No intercâmbio de 2017 eu saí com B1, e no ano seguinte eu já tirei o B2. E aí eu continuei estudando para tirar no futuro um C1, né? Mas como a vida não é tão fácil, eu tive que entrar na faculdade, continuei minha vida, né? E continuei estudando alemão também. Eu sempre quis também estudar na Alemanha, mas eu não tinha condições financeiras para fazer um Studienkolleg, né? Que é a preparação para entrar numa universidade alemã aqui na Alemanha, né? Eu não tinha condições financeiras para isso, porque é uma grana muito grande que você tem que desembolsar para poder fazer essa preparação, né? Para estudar aqui, porque a gente, como brasileiro, sem o Abitur, que eles chamam, a gente não pode fazer as faculdades alemãs aqui, né? Sem essa preparação. Enfim, então eu continuei estudando alemão, me inscrevi numa faculdade aqui não, desculpa, no Brasil. Eu me matriculei, né? Quer dizer, eu passei numa faculdade pública, continuei estudando, fiz engenharia elétrica, estou fazendo, na verdade, ainda engenharia elétrica. E por meio do meu curso, e também por estar já estudando alemão, eu consegui uma bolsa de estudos de 1 ano pela faculdade e pelo governo alemão, tá? Então eu consegui, na verdade, 2 bolsas de estudos, vamos falar, porque eu fiquei 1 ano lá, né, na Alemanha. Então foi intercâmbio acadêmico, já dizendo, né, foi intercâmbio acadêmico, resumindo assim. Eu fiz algumas disciplinas do meu curso de engenharia elétrica lá em Mannheim, no sul da Alemanha, né. Então foi 1 ano que eu morei aqui na Alemanha, e eu tive essas 2 bolsas de estudo. A primeira foi uma bolsa regional, que era uma bolsa do estado de Baden-Württemberg, que era onde ficava Mannheim, em parceria com as minhas universidades, a Universidade da Alemanha e a Universidade do Brasil, né. Então foi assim que eu consegui a bolsa, mas se vocês quiserem mais detalhes sobre requisitos, como que eu consegui ela, o que eu fiz pra fazer, o que eu fiz pra ganhar essa bolsa de estudos, eu posso fazer outro vídeo, trazer aqui e contar mais detalhes. Então esse foi o intercâmbio mais longo que eu fiz, né? Fiz 1 ano. E eu também ganhei outra bolsa durante esse tempo, porque a minha bolsa do Baden-Württemberg, ela durava 7 meses, e eu tive que conseguir outra, né? Consegui outra também enquanto eu estava lá, pra dar esse 1 ano, né? E foi pelo DAD também, que eu tô fazendo agora também pelo DAD, mas na época foi pelo DAD, e era uma bolsa que se chamava Stibet Stipendium, né? Então, bolsa de estudo Stibet, que era em parceria com a universidade alemã que eu estava matriculada na época. Então, continuando a minha história, eu voltei pro Brasil, isso foi em agosto desse ano, eu voltei pro Brasil, né? Então, eu fiquei desde agosto de 2023, 2025, perdão, gente. Eu fiquei de agosto de 2023 até agosto de 2024. Então, eu voltei em agosto de 2024 e fiquei até dezembro no Brasil. E aí eu já vim pra essa outra bolsa de estudos agora. Então, eu me candidatei pra essa bolsa de estudos quando eu tinha acabado de chegar no Brasil, né? Então vamos lá para minha bolsa de estudos, que eu estou agora, que é a que eu vou focar nesse vídeo aqui. E aí, se vocês quiserem, eu trago mais detalhes em outros vídeos sobre as outras bolsas de estudos que eu fiz. Então, eu vou começar falando como que eu conheci o DAD, que é a instituição que tá pagando essa bolsa de estudos, e como que eu descobri essa bolsa, qual que é o nome dela. Então, o DAD eu acabei conhecendo porque, como eu estudei numa escola alemã, já fazia muitos anos que eu já estava em contato com o alemão, com a Alemanha,
Então eu acabei tendo essa rede, né, de pessoas e eu acabei conhecendo o DAD. Eu não lembro em qual momento da minha vida eu conheci o DAD, mas eu sei que eu comecei a seguir eles alguma hora da minha vida nas redes sociais, e aí eu comecei a descobrir as bolsas de estudo, tudo que eles faziam. Conheci algumas pessoas, inclusive, que fizeram essa bolsa antes de mim, e fui me familiarizando ao longo dos anos, tá? Não foi agora que eu descobri, eu já conhecia, e eu já sabia mais ou menos os requisitos, e eu sempre tive o sonho de fazer essa bolsa. Como eu fiz intercâmbio de um ano, eu já não sabia mais se eu ia fazer essa aqui, porque o meu sonho era estudar na Alemanha. Eu realizei esse sonho, ficando um ano lá, morando aqui na Alemanha, um ano, estudando. Eu realizei esse sonho, mas é claro que nunca é demais, né? Então eu quis continuar estudando. Mas voltando aqui para o assunto, então eu conhecia já o DAD, eu acabei conhecendo a bolsa de estudos também, conheci outras pessoas que já fizeram essa bolsa. E o nome da bolsa de estudos é Winterkurs, do DAD Winterkurs, né? DAD, que é a instituição Winterkurs. Winterkurs significa curso de inverno. Então, todo ano, praticamente todo ano, eles lançam o edital dessa bolsa para o inverno, né? Então, tipo, você faz um curso de alemão aqui, com duração de 6 semanas, no inverno aqui da Alemanha. Então, costuma ser entre janeiro e fevereiro esse curso de alemão. E esse curso de alemão, ele depende do seu nível, é claro. Eu vou falar um pouco também dos requisitos dessa bolsa de estudos, tá? Mas, assim, apresentando, a bolsa de estudos é assim. Então, você tem que fazer... É um curso de alemão que você vai vir aqui na Alemanha mesmo fazer presencialmente. E é tudo pago pelo DAD, né? Eles pagam bolsa, pagam passagem aérea. E essa é a bolsa de estudos, né? Então, vamos para o que interessa. Quais são os requisitos dessa bolsa de estudos pelo DAD? Então, primeiramente, você tem que ter 18 anos de idade, no mínimo, para se candidatar para essa bolsa. Segundo, você tem que estar matriculado em uma universidade que não seja na Alemanha. E essa universidade você pode estar fazendo bacharelado, mestrado. Doutorado eu não tenho certeza, teria que ver no edital, mas acredito que sim. Terceiro, você não pode ter ganhado já essa bolsa, então pra você que já ganhou, não pode ganhar de novo, é contemplada somente uma vez. E essa bolsa de estudos em específico, tá? Não tô falando de outras bolsas de estudos que o DAD dá, tô falando dessa bolsa de estudos, não pode ser contemplado 2 vezes. E terceiro, você precisa ter um nível mínimo de alemão B1. E aí, como que você vai comprovar esse nível? Então, existem algumas formas, tá? A primeira é você ter um certificado de proficiência em alemão por algumas determinadas instituições, tá? Não são todas que vão ser aceitas. Então, por exemplo, teste DAF, Goethe-Institut, DSH, que são algumas conhecidas, né? Elas, por exemplo, estão no edital do DAD. Mas tem um porém, tá? O porém é que você precisa ter esse certificado, você precisa ter feito essa prova de certificação com no máximo um ano, no momento da inscrição. Então, se você fez há 2, 3 anos atrás, não conta para essa inscrição. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Então, tem uma coisa muito positiva na bolsa de estudos ali deles, que embora você tenha esse requisito, né, de conhecimento de alemão B1, eles cedem uma prova, eu acredito que são 4 vezes ao ano, em diferentes cidades, tá, do Brasil, e você pode se matricular, né, eu acho que você tem que pagar uma taxa, tá, bem baixa, se tiver que pagar, porque senão é de graça, eu acho. Mas é que dependendo da instituição que você vai fazer lá, você tem que pagar uma taxa. Mas o teste chama teste ONSET. E eles dão esse teste umas 4 vezes ao ano, se eu não me engano, em vários lugares do Brasil. Você tem que estar sempre ligado no edital deles, tá? Antes de abrir a bolsa, pra você poder fazer essa prova. E essa prova, como que ela funciona? Então, ela é uma prova de nivelação. Então, pra ver o seu nível de alemão. Pra comprovar que você teria um B1 mesmo. Então, como que acontece? Você marca essa prova. Eu acho que pelo site do DAD deve ter, quando eles colocam essas datas, né? Essas datas e lugares pra você fazer essa prova. Aí você tem que marcar que você vai e tudo mais, né? Agendar essa prova. E lá você faz uma provinha, ela é online. Online, no caso, é presencial, mas com computador. E aí você faz lá, responde as perguntas, tem tempo também. Eu fiz uma vez esse teste, alguns anos atrás, só pra testar mesmo. Eu paguei, acho que menos de 100 reais nesse teste. E você pode comprovar a sua proficiência dessa forma. O teste 1.7 também não pode ter menos de um ano, e, se eu não me engano, tem que ser cedida pelo DAD, tá? Tem que ser aquelas que são cedidas pelo DAD. Mas eu acho que talvez dê pra fazer a privada também, tá, gente? Mas o DAD cede também, tá bom? Então, se você quiser fazer pelo DAD, é só você ver, ficar ligado no site, no Instagram deles, que eles mostram sempre as datas e locais que você pode fazer. E também pode agendar, quando que você pode agendar esses exames, tá? Antes da inscrição mesmo pra bolsa de estudos. Outro requisito importante também é que você tem que ter um coeficiente de rendimento, que significa talvez na sua faculdade seja índice de rendimento, coeficiente de rendimento, mas é aquele valorzinho de até 1, sabe, que mostra como que você tem o rendimento acadêmico na faculdade, né? Então, o seu rendimento acadêmico, se você não faz engenharia, tem que ser 0,8 ou acima de 0,8. Agora, 0,8 de 1, né, tô falando, ou 8 de 10. E para quem faz engenharia, é 0,75 de 1 ou 7,5 de 10, né? Então, esse é o requisito também, ter esse requisito do coeficiente de rendimento.
E aí vamos lá para como é o processo de inscrição, como foi o meu processo de inscrição. Você tem que mandar um monte de documentos, tá bom, para eles lá. Então, primeiramente, você tem que fazer uma carta de motivação, que é uma carta mostrando o seu interesse pela bolsa, mostrando qual que é o seu objetivo com essa bolsa, alinhando como que os seus objetivos da sua vida e tudo mais tem a ver com essa bolsa de estudos. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo também falando sobre carta de motivação, porque quase todas as bolsas, na verdade, todas as bolsas que eu apliquei tinham carta de motivação, né? Normalmente para a Alemanha eles sempre exigem o Motivationsschreiben, né? Então, você tem que fazer essa carta de motivação. Eles vão te pedir também currículo, em inglês ou alemão. Você tem que também dar o seu histórico escolar do colégio e o histórico escolar da faculdade, que mostra, né, quais as matérias que você já fez e tudo mais, normalmente traduzidos, tá? Em inglês ou em alemão. E também você tem que mandar outros documentos lá, tá? Dependendo do que você faz também, se você faz mestrado ou doutorado, você tem que mandar outros documentos também pra eles, tá? Pra você mostrar, enfim, comprovar isso tudo que você tá falando. Tem que enviar também, como eu disse, o certificado de proficiência de alemão, ou enfim, do teste On7, né? Então, esse é o processo de inscrição. E agora, como eu vou falar um pouco da minha experiência, e como que tá sendo aqui, como que funciona tudo, né? Eu não vou entrar em valores, tá, da bolsa de estudos, mas eu posso afirmar com certeza que é um valor muito bom, tá? É um valor que você com certeza consegue viver. Porque você fica só 6 semanas aqui, né? E isso dá muito pra viver com o valor que eles dão em 6 semanas, sabe? Porque eles te pagam o valor da bolsa e o valor da passagem, tá? Então, os dois valores eles vão te dar quando você estiver aqui já na cidade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, como que funciona tudo. Então, basicamente é assim, você vai receber, depois que você receber o seu aceite, você vai ter que fazer algumas coisas, tá? Porque como que acontece? São vários bolsistas, são várias pessoas que vão ser selecionadas, eles não têm o valor certo, tá? E o valor de pessoas, o número de pessoas também, eu acho que é confidencial do DAD, eles não postam nada, não falam quantas pessoas são, né? Mas são várias pessoas, né, que são contempladas com essa bolsa. Claro que muitas pessoas também não são, né, contempladas, então a gente tem que falar, a gente tem que mostrar realmente que é um privilégio estar aqui, né. Eu tô muito grata por essa bolsa, porque eu sei que tem muita gente que não conseguiu, né, enfim, por alguma razão. Mas enfim, são várias pessoas que são contempladas com essa bolsa, e essas pessoas, a gente não tem um formulário que a gente envia com a documentação, que é um formulário onde a gente fala onde que a gente quer estudar, porque eles te dão uma lista de universidades que vão estar disponíveis naquele ano, né? Por exemplo, ano passado eu sei que teve, por exemplo, Berlim, e esse ano já não teve Berlim, então pode ser que mude a cada ano quais universidades que vão estar nesse evento e quais que não vão estar. Então, essas pessoas, a gente pode, na verdade, falar lá no formulário as prioridades que a gente quer. Por exemplo, a minha primeira opção era Göttingen mesmo, a que eu escolhi, que eu consegui também, pelo custo mais baixo, assim, de vida, né, de moradia e tudo mais, porque eles te dão o valor da bolsa e você que tem que arcar com os custos com esse valor que eles te dão, né. Então, quanto mais você conseguir economizar, melhor, né. Enfim, então é assim que funciona. Daí tem vários lugares, e aí você pode ou não ser contemplado com o lugar que você escolheu, ou pode ser um que você não escolheu. Mas, se você for contemplado, já é uma sorte, né? Já é algo muito bom. E aí como funciona? Eles dividem essas pessoas, né? Um tanto vai pra Göttingen, um tanto vai pra München, um tanto vai pra Leipzig, e aí por aí vai, né? Então a gente tem essa separação por cidades e pessoas. Além disso, eu acho que eu até falei anteriormente, você que escolhe o seu nível de alemão, né, que você quer fazer no curso daqui, né. Sei lá, mas eu falei que eu era B1, não sei o quê, porque você realmente tirou, sei lá, um certificado de B1. Mas aqui você pode escolher, se você quiser fazer, por exemplo, B2, B2.1, B2.2, C1, eu não arriscaria fazer algo alto se você não consegue acompanhar as aulas, né, mas você tem essa opção, você escolhe o curso que você quer frequentar aqui, né, então você coloca lá no formulário o nível de alemão que você quer, a aula que você quer frequentar aqui quando você tiver. Então, assim que funciona a escolha do curso de alemão, né? Como que tá sendo a experiência pra mim? Como que tá aqui funcionando e tudo mais? Então, basicamente, a minha rotina é a seguinte. São 6 semanas, como eu falei anteriormente. Então, de segunda a sexta eu tenho aula, das 9 às 1 da tarde. Eu tenho aula na universidade aqui de Göttingen, e aí é no centro, né, que tem alemão e tudo mais, que eles dão aula de alemão. Eles, inclusive, têm outras pessoas que fazem esses cursos, né, pessoas que já estão matriculadas na faculdade e que são estrangeiros e querem aprender melhor o alemão e tudo mais. Então, tem essas pessoas fazendo o curso com você, e é bem legal, tá, gente? Então, você tem o resto da tarde livre, claro que é inverno, aí fica escuro cedo e tudo mais, mas é uma experiência única. O curso é muito bom, os professores são muito bons, então eu não tenho muito o que reclamar. Por enquanto tá sendo ótimo pra mim. Eu cheguei faz 3 dias, tá? Eu já tive 2 dias de aula, né, de alemão. Já deu pra ver mais ou menos como vai ser o ritmo das aulas, né? A gente não precisa fazer nenhuma prova oficial, vamos dizer assim, de proficiência, né? A gente não precisa fazer, tipo, 10 porque aqui tem estudantes que precisam fazer essas provas, porque eles vão continuar estudando numa universidade alemã aqui, e aí eles precisam mostrar essa proficiência e tudo mais. A gente não, a gente veio mais pra frequentar o curso e aprender um pouco mais o alemão, né?
Então, esse é o objetivo do curso e da bolsa de estudos também. E acho que pra fechar esse vídeo eu queria mostrar um pouquinho de como é a cidade que eu tô ficando, que é Göttingen. Hoje eu fui passear um pouco na cidade e eu vou mostrar aí pra vocês um pouquinho do meu passeio de hoje. É uma cidade linda, é uma cidade... ela é uma cidade não é muito grande, mas é uma cidade universitária, então tem muita gente de fora. Mas é uma universidade, é uma cidade muito aconchegante, tem várias construções antigas, é uma cidade muito linda e eu realmente recomendo vocês a virem. E caso vocês tenham dúvidas sobre alguma coisa do curso, sobre bolsa de estudos, podem me mandar aqui nos comentários, eu vou tentar gravar outros vídeos talvez, se vocês gostarem, com esse tipo de conteúdo. Então, fiquem aí com um pouquinho da cidade de Göttingen, aqui na Alemanha.